O cheiro de ozônio queimado e perfume caro era a única coisa que restava na sala quando o cofre se abriu com um clique. Para Julian Vane, o especialista em recuperação mais requisitado do mundo, a emoção não estava nos diamantes ou nos títulos ao portador. Estava no silêncio de um roubo perfeito. Mas, ao estender a mão para a escuridão forrada de veludo do cofre no coração do Distrito Financeiro de São Paulo, seus dedos encontraram algo frio, úmido e pulsante. Julian recuou a mão, o coração batendo forte contra as costelas num ritmo que não sentia há 10 anos. Não era uma pedra. Era um frasco de vidro e, dentro dele, suspenso num líquido azul translúcido, havia um olho humano. Não um olho qualquer. Era de um âmbar profundo e impressionante, exatamente da cor dos olhos de sua irmã. A irmã que ele deixará para trás nas favelas do Rio 20 anos atrás para salvar a própria pele. Você sempre foi curioso, Julian. Uma voz crepitou pelo interfone do cofre. Era seca, como folhas mortas roçando o asfalto. Mas a curiosidade é um fardo pesado numa cidade construída sobre segredos. A porta do cofre, uma placa de aço reforçado de 3 toneladas, começou a se fechar com um sibilo. Julian não correu para a abertura. Ficou paralisado, encarando o olho âmbar. Aquilo não era mais um assalto. Era uma armadilha arquitetada por alguém que conhecia o único fantasma do qual não conseguiria escapar. Julian Vane cresceu à sombra do Cristo Redentor. Mas a sombra não lhe oferecia proteção, oferecia apenas ocultação. Quando menino, era um toupeira, um ladrão pequeno e ágil que conseguia se esgueirar pelas frestas mais estreitas das mansões muradas dos ricos. Sua irmã, Helena, era seus olhos e ouvidos. Ela se sentava nas encostas, observando as patrulhas dos guardas e lhe dava sinais com um espelho. Mas, durante um assalto mal sucedido à mansão de um governador, Julian ouviu as sirenes e sentiu o calor dos holofotes. Pulou o muro e continuou correndo, deixando a mão de Helena estendida na escuridão. Convenceu-se de que ela havia escapado. Passou 20 anos sustentando essa mentira com o dinheiro que ganhava com seus crimes. O interfone clicou novamente. O ar naquele cofre vai durar 4 horas. Ou você pode abrir a câmara secundária. Há um teclado numérico. O código é a data em que você deixou de ser um irmão e se tornou um fantasma. As mãos de Julian tremiam enquanto ele se aproximava do teclado interno. Ele digitou os números. 14 de julho de 05. Com um rangido mecânico, um compartimento secreto deslizou para o lado. Não havia saída. Dentro dele havia um tablet preto e elegante e uma seringa contendo um líquido branco leitoso. Na tela, uma transmissão ao vivo surgiu. Mostrava um porão, em algum lugar úmido e com cheiro de terra, onde uma mulher idosa estava sentada, amarrada a uma cadeira. Seus olhos estavam vendados. Ela está esperando, Julian, disse a voz. Ela vive na escuridão desde aquela noite. Eu tirei a visão dela porque você tirou o futuro dela. Mas eu sou um homem de equilíbrio. A seringa contém um soro neuroregenerativo. Ele pode restaurar a visão dela, mas requer um novo doador. Uma ligação biológica. O peso psicológico da sala parecia dobrar. O suspense não era sobre se Julian viveria ou morreria. Era sobre se ele finalmente conseguiria parar de fugir. O homem no interfone era Silas Rocha, um antigo sócio que Julian havia traído anos atrás. Silas não queria o dinheiro de Julian. Ele queria a penitência de Julian. Você tem uma escolha, sussurrou Silas. Injete em si mesmo. O soro coletará os dados do nervo ocular de que precisa.
Você sairá daqui vivo, mas devolverá a ela a luz que roubou. Passará o resto da vida na escuridão, assim como ela. Ou pode usar a válvula de segurança, pegar os diamantes da terceira gaveta e desaparecer. Ela permanece na cadeira. Você continua sendo um fantasma. Julian olhou para a seriga e depois para o olho de âmbar no frasco. Percebeu que o olho no frasco era uma prótese, uma zombaria cruel. Os olhos verdadeiros estavam no porão, à espera de um milagre ou de um abandono definitivo. Ele refletiu sobre sua vida. Morara nos melhores hotéis de Paris, dirigira carros que custavam mais do que um quarteirão na favela e usara ternos que pareciam armaduras. Mas nunca vira nada de fato. Cada pôr do sol era obscurecido pela lembrança daquele muro do jardim no rio. Cada vitória era vazia porque não havia ninguém com quem compartilhá-la. Era um mestre em recuperar o que já havia conquistado, mas perderá a única coisa que valia a pena guardar. Ele pegou o tablet e olhou para a mulher. Ela tinha cabelos grisalhos agora, o rosto marcado por um estoicismo que lhe partiu o coração. Ela não estava implorando. Ela estava apenas existindo. Desculpe, Helena, sussurrou Julian, embora soubesse que ela não podia ouvi-lo. Ele não hesitou. Arregaçou a manga e pressionou a agulha na veia do braço. Esperava sentir dor, mas sentiu apenas uma sensação fria e entorpecente que se espalhou do cotovelo ao ombro e, lentamente, em direção ao rosto. O mundo começou a ficar turvo. As arestas afiadas do cofre, as barras de ouro reluzentes, o aço frio. Tudo começou a se dissolver em uma névoa cinzenta. Ele sentiu uma pontada aguda e elétrica atrás dos olhos, como 1000 agulhas disparando ao mesmo tempo. Gritou, caindo de joelhos, agarrando o rosto enquanto a escuridão o envolvia. Não era a escuridão de um quarto com as luzes apagadas. Era um vazio profundo e absoluto. A dívida está reconhecida, disse Silas, com a voz distante, como se estivesse falando do fundo de um poço. A porta do cofre se abriu com um rangido. Julian sentiu a lufada de ar fresco e climatizado vinda do corredor. Ele rastejou para frente, suas mãos percorrendo o chão, sentindo a transição do metal frio para o carpete macio. Ouviu passos, sapatos pesados e lustrados. Você realmente fez isso, disse Silas, parado sobre ele. Julian podia sentir a presença do homem, o cheiro daquele perfume de ozônio e colônia. Eu esperava que você pegasse os diamantes, Julian. Eu realmente esperava. Onde ela está? Perguntou Julian, com a voz rouca e embargada pela agonia. Ela está no Hospital Santa Casa. Os médicos estão com ela agora. A transmissão foi um sucesso. Amanhã de manhã, ela verá o sol sobre o Atlântico pela primeira vez em 2 décadas. Silas fez uma pausa. Os diamantes ainda estão no cofre, Julian. Pode levá-los. Não vou impedi-lo. Um cego com 10 milhões de dólares ainda é um homem rico. Julia encostou a cabeça na parede, a escuridão pressionando suas pálpebras. Fiquem com eles, disse ele. Não preciso deles aonde vou. A redenção não estava no sacrifício da sua visão. Estava na morte de Julian Vane, o especialista. 2 semanas depois, um homem estava sentado num banco no calçadão de Copacabana. Usava óculos escuros e segurava uma bengala de madeira simples. O ar era salgado e quente, e o som das ondas quebrando na areia era uma sinfonia que ele finalmente estava aprendendo a ouvir. Escutava as risadas das crianças,
Os gritos dos vendedores ambulantes e a batida rítmica de uma bossa nova vinda de um café próximo. Uma mulher aproximou-se do banco. Caminhava lentamente, os olhos semicerrados contra o sol forte do Brasil, como se ainda estivesse se acostumando à intensidade da luz. Sentou-se ao lado dele. O espelho, disse ela suavemente. Aquele com o qual eu costumava te sinalizar. Eu ainda o tenho. Julian virou a cabeça na direção da voz dela. Ele não conseguia ver o âmbar dos olhos dela, mas podia sentir o calor da mão dela quando ela estendeu a sua e encontrou a dele. Dessa vez, ele não a soltou. Ele não fugiu. A estátua ainda está lá? Perguntou Julian, apontando para o local onde se lembrava de ter visto a montanha. Helena olhou para o Cristo Redentor, erguendo-se branco e brilhante contra o céu azul profundo. É ele, disse ela, com a voz trêmula, misturando tristeza e alegria. Está exatamente onde o deixamos. Julian sorriu. Pela primeira vez em 20 anos, o silêncio não era uma prisão. Era um começo. Ele passará a vida roubando coisas de valor, mas ao abrir mão de tudo, finalmente recuperara sua alma. A cidade do Rio de Janeiro girava ao redor deles, barulhenta, vibrante e caótica, e para um cego e sua irmã, a visão nunca fora tão nítida.